Bom dia, irmãos. Convido a igreja a abrir as Escrituras na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago 5, do versículo... Perdão, irmão, só um momento aqui. Tiago 5, de 12 a 20. Leiamos a uma só voz, irmãos, assentados mesmo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja antes o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E 6 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguns entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado, salvará da morte da alma, e cobrirá a multidão de pecados. Amém. Vamos orar, irmãos? Deus Santo, nós, mais um domingo, nos colocamos diante da palavra do Senhor, com temor, Deus, e entendimento de que esse é um momento de sermos ensinados, de aprendermos, Pai, mais daquilo que o Senhor requer de nós, mais de quem o Senhor é, mais daquilo que é o mais importante para as nossas vidas, Pai, que é a nossa relação com o Senhor. Deus Santo, o pregador por si mesmo é incapaz de expor essa palavra. E cada um assentado aqui, por si mesmo é incapaz de compreendê-la, Pai. Nosso coração é teimoso, é duro, é rebelde. E Deus, se não for o Senhor, nada aqui será feito para a glória do Seu nome. Então clamamos pelo poder do Senhor, pela ação do Seu Santo Espírito, Pai, que nos capacite mais uma vez nessa manhã a recebermos daquilo que o Senhor tem para nós, a sairmos daqui transformados, ensinados, exortados e prontos para uma vida mais coerente, Pai, diante da palavra do Senhor. Tem misericórdia do Seu povo, Pai, que precisa do Senhor, e fala conosco mais uma vez nessa manhã, a despeito dos nossos pecados e das nossas falhas, Pai. É nossa oração no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, depois de, acho que vai fazer 3 anos, chegamos ao final da carta de Tiago. Muita alegria de expor essa carta à igreja, uma carta dura, exortativa, mas uma bênção que nos leva a uma vida mais séria, mais coerente diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a gente vai caminhar então para esses últimos versículos da carta. E lendo esse texto, principalmente a primeira parte dele, um pouco sobre o proceder cristão, sobre a importância de que um cristão mantenha a sua palavra, de um cristão seja coerente com a fé que ele professa, eu me lembrei de uma história, se ela é verdade ou não, eu não tenho certeza, mas os dominicanos, uma ordem católica,
conta uma história de Tomás de Aquino, que ele, estando lá no convento, até coincidentemente, convento de São Tiago, ele estava lá orando, em oração e meditando na palavra de Deus, quando entrou um dos frades do convento, que era conhecido por ser um cara mais brincalhão, mais palhaço. Ele entra gritando: vem ver, irmão Tomás, vem cá, tem um boi voando ali fora. E aí Tomás deixa lá de lado as escrituras, levanta das suas orações e vai caminhando atrás desse homem. E quando ele chegou lá no átrio do mosteiro, ele sai para fora e começa a olhar para cima e procurar o tal do boi que estava voando. E o frade começa a rir, quase rola no chão. Fala: irmão Tomás, como é que você pode ser crédulo desse jeito? Um boi voando? É claro que não tinha boi voando. Aí o Tomás de Aquino vira para ele e fala: mas por que não, meu irmão? Fala: mas como você crê que um boi voa? Aí ele vira e fala: meu irmão, eu preferia acreditar que tinha um boi voando aqui fora do que acreditar que um crente mentiu para mim. E eu fiquei com essa história na cabeça desde que eu ouvi ela, porque mentira é uma coisa que a gente considera tão boba, né? É uma falha de caráter que principalmente o brasileiro, a gente não vê como grande coisa. Mas a palavra de Deus é insistente sobre o valor da nossa palavra. Então, hoje, nesse primeiro momento, na nossa meditação sobre o caráter de um cristão, que é como Tiago fecha a sua carta, o primeiro ponto que eu queria que a gente meditasse é justamente esse que está aí no versículo 12, o fato de que um cristão verdadeiro tem palavra. Vou ler novamente o versículo 12 para que nós possamos meditar sobre ele. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, Tiago claramente quer fechar a carta dele, finalizando o que ele já vinha trabalhando ao longo da carta toda, que é essa coerência da fé cristã. Tiago, a carta inteira é uma carta exortativa, mas é um chamado para que nós que professamos ser cristãos possamos viver de forma coerente com isso. Tenhamos uma fé que se manifesta em obras, tenhamos um caráter que não é dobre, né? Aquela exortação contra o homem de ânimo dobre, um homem que uma hora professa uma coisa e outra hora professa outra. E agora ele vai fechar sobre essa questão importante da palavra do cristão. Tiago, então, ele diz que os irmãos não jurem pelo céu, nem pela terra, ou por qualquer outro voto. E é claro, como a gente vem insistindo aqui, apesar de alguns dizerem que Tiago é uma carta com pouco de Cristo, a gente sempre vem insistindo que você não consegue achar em lugar nenhum de Tiago um ensino que não saia diretamente do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Tiago está citando diretamente uma fala de Cristo. Cristo disse em Mateus 5, versículos 34 a 37, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então vejam que Tiago não está de modo algum tirando uma doutrina da cabeça dele, ou até mesmo citando profetas do Antigo Testamento, mas ele está aqui falando uma fala do próprio Cristo e citando ela diretamente. É interessante ver como que os dois concluem da mesma forma essa fala. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e seu não, não. O primeiro ponto, então, de destaque é justamente esse. Essa frase quase que idêntica contida nos dois. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Essa é uma ordem bem clara para que o cristão ele zele pela integridade na fala dele. E é interessante isso, que esse exemplo que eu trouxe de Tomás de Aquino, né? O cara brincando mente para Tomás de Aquino e
Tomás resolve dar uma lição para ele e falar, não, mas eu não queria acreditar que um crente mentiu para mim. E vocês já perceberam que certas expressões aqui no Brasil já se tornaram sinônimo de mentira e a gente lida com elas numa tranquilidade muito grande? Quer expressão mais mentirosa do que vão marcar? Ah, vão marcar, não, gente, a gente tem que encontrar de novo, vão marcar. Ah, não, nós vamos em tal lugar, ah, vou ver, vão marcar. E não vai. O brasileiro não consegue, a gente tem uma dificuldade enorme de falar não para as pessoas. Ô meu irmão, vão lá na igreja domingo? Ah, vou ver, se der eu vou. Se der eu vou. Você já sabe que a pessoa não vai. Você não precisa de... Se a pessoa vai, ela vai falar que vai. Mas se ela falar, ah, vou ver, ela está falando que não. E no nosso meio isso vai entrando, irmãos. A gente tem uma dificuldade enorme de marcar um horário e cumprir o horário. De marcar um compromisso e estar lá no dia. De falar que vai numa coisa e de fato aparecer. E parece uma bobagem, parece uma coisa pequena. Eu tenho uma dificuldade muito grande com, por exemplo, igrejas que o culto nunca começa no horário. Isso, para mim, é uma falta de palavra muito grande. Você disse aos irmãos da sua igreja que o culto começaria no horário X, os irmãos chegam para tal horário e, às vezes, nem o pastor chegou ainda para a igreja. Isso é uma falta de integridade enorme. E, da mesma forma, os nossos compromissos. Se nós marcamos algo, a gente precisa de zelar para cumprir um horário. Por quê? Porque senão é falta de palavra. Da mesma forma, se eu falar para alguém que eu vou fazer uma coisa... essa semana mesmo, uma irmã tinha me pedido para fazer uma coisa e eu ainda não tinha feito, ela me cobrou e ela veio toda sem graça. Ô, presbítero, é porque eu te pedi e eu não vi ainda que saiu e tal. Eu falei, irmã, verdade, me perdoa, eu errei e eu falei com você que eu ia fazer e não fiz, e eu vou fazer agora. Eu estava errado. Ela não estava errada de me cobrar, mas a sensação da conversa parecia que ela era a irmã que estava errada. Então a gente vê, irmãos, que na nossa sociedade já virou uma certa coisa normal. Chato é você cobrar alguém para cumprir com a palavra dele. Olha como que isso é torto. Olha como que isso é esquisito. Na verdade, deveria ser o contrário. Uma pessoa que falou algo e não cumpriu, ela tem que ter vergonha disso. Ela tem que pedir perdão. Ela errou. Ela falou que ia fazer e não fez. Mas para a gente é normal. A pessoa marca uma coisa e não faz, e a gente fica ainda sem graça de ir lá e perguntar para ela por que ela não fez. A palavra, para um crente, vale demais. Porque quando você vira para uma pessoa e fala assim, Jesus Cristo é o único caminho para Deus, a pessoa tem que entender que essa palavra que saiu da sua boca é verdade. Mas se você é conhecido como uma pessoa que não tem palavra, você não tem palavra. Eu converso muito com a Marcela sobre os nossos filhos agora crescendo pequenininhos e os tais dos coelhinhos da Páscoa e do Papai Noel e dessas coisas todas. Por quê? Eu nem vejo tanto problema assim no bicho em si, no coelho, ou o que você quiser fazer. Tem o problema que está sendo pegado uma atitude cristã e transformado em outra coisa comercial. Mas, para mim, sabe qual que é um problema maior? Quando esse menino ali crescer, que é bagunceiro ali no que está sentado ali, ele vai começar a ver que não existe coelhinho da Páscoa. Ele vai começar a ver que não existe Papai Noel. Não existe fada do dente. E ele vai começar a se perguntar, o que mais que meu pai falou comigo que existe e que não existe? Será que esse tal carpinteiro de 2000 anos atrás, que meu pai insiste que era Deus, é Deus mesmo? Será que esse ser invisível que meu pai diz que criou o mundo e fala que esse ser é Deus, será que esse ser existe mesmo? Porque na minha escola e na minha faculdade eles estão me contando uma coisa diferente. E meu pai já me contou tanta coisa que era mentira. Será que essa não é mais uma? Isso é muito sério, irmãos. A nossa palavra vale muito. E se você mente para os seus filhos em qualquer coisa, seu filho vai começar a entender. Meu pai mente para mim. E às vezes em coisas pequenas. O filho gosta muito de bicho. E aí o filho descobre que a carne que ele come lá no almoço é um bicho. E aí ele fica meio, nossa Deus, eu estou comendo um bicho. Não, filho, não é bicho não, isso aí a gente compra no supermercado, o bichinho está lá, está bem. Na hora é ótimo, o menino volta a comer carne, mas e quando ele descobrir que aquilo ali é um bicho mesmo?
São coisas pequenas, irmãos, mas que a gente faz porque a gente quer, de alguma forma, poupar nossos filhos da realidade da vida. Mas a vida é real e seu filho vive nela. Se você mente para o seu filho não vai confiar em você. O crente tem que ter palavra, o crente tem que ser conhecido pela palavra dele, porque o crente traz a maior verdade do mundo quando ele fala e prega o evangelho. Mas se ele não é confiável no resto, vai ser confiável na coisa mais importante? Na própria realidade, no próprio Deus? Não vai ser. É necessário que o crente tenha palavra. Essa é a questão. Quando o crente quando o crente vive fazendo promessa e não cumpre, quando o crente marca um compromisso e chega atrasado ou nem sequer vai, se ele não é considerado íntegro, ninguém vai crer na palavra dele. Só que a integridade não é uma opção que a gente tem para que os mais santos sigam a ela. A palavra de Deus não faz essa diferença. Ah, não, fulano tem palavra, ele é mais santo. Não. A palavra de Deus, a ordem é: sede santos, porque o Pai é santo, porque eu sou santo. Então, se esse é o critério, então Deus nunca falou uma coisa e não cumpriu. Eu desafio qualquer irmão a achar uma palavra que Deus falou e que ele não cumpriu ela. Nós temos que ser da mesma forma. Nossa limitação para cumprir nossas promessas, irmãos, tem que ser assim: a situação fugiu completamente do meu controle e eu não tive jeito, e mesmo assim, me perdoa. Me perdoa, foi fora do meu controle. Fora isso, irmãos, a gente não tem direito nenhum de não sermos fiéis às nossas palavras. Outra questão que Tiago traz à tona aqui, Jesus traz à tona também, é a questão do juramento. E a forma mais fácil e direta de interpretar esse texto seria, de fato, falar que nós não podemos jurar de forma nenhuma, que todo tipo de juro é proibido, todo voto é proibido. Essa seria talvez a forma mais direta de interpretar. Só que, se a gente olha para o resto das Escrituras, a gente vai ver que Paulo, por exemplo, frequentemente chama a Deus como testemunha para algo que ele está dizendo. O que é a mesma coisa de jurar pelo nome de Deus. A gente vê, eu não vou abrir os textos, mas para os irmãos conferirem depois se quiserem, Romanos 1:9, Romanos 9:1, 2 Coríntios 1:23, e 2 Coríntios 11:31, e uma pá de outros textos que Paulo vai e jura em nome de Deus. Ele fala: olha, Deus é minha testemunha, que Deus seja minha testemunha. Paulo o tempo todo está invocando o nome de Deus como testemunha de algo que ele está falando. Em Apocalipse 10:6, a gente vê um anjo jurar pelo nome de Deus. Em Hebreus 7:28, a gente vê o autor aos Hebreus demonstrando como que Deus jurou pelo próprio nome dele. E frequentemente Deus faz isso, justamente porque, como o autor aos Hebreus fala, Deus não encontra algo maior do que si mesmo, então ele jura pelo próprio nome dele. Por essa razão, se a gente interpretar que Tiago e Jesus estão dizendo aqui que é pecado jurar em qualquer circunstância, nós vamos ter que admitir, então, que Paulo, em todas as vezes que ele jura nas Escrituras, em nome de Deus, ele fez um voto pecaminoso. Que o próprio Deus, ao jurar pelo próprio nome, de alguma forma pecou e transgrediu a própria lei. Que Jesus, quando ele várias vezes fala, olha, por exemplo, quando ele fala que as obras que ele faz são o próprio Deus testemunhando que ele é o Filho de Deus, peraí, Deus acabou de chamar Deus como testemunha? Jesus acabou de chamar Deus como testemunha? Ele está jurando em nome de Deus. Então nós não podemos admitir que Jesus pecou, ou que as Escrituras sejam contraditórias entre si. Existe aqui algo que a gente precisa de compreender melhor. Qual que é o juramento condenado, então, por Tiago e por Cristo? É um juramento feito de forma precipitada, e até dentro do contexto aqui de Tiago, a gente pode entender que Tiago escrevendo a uma igreja sendo perseguida em momentos de tribulação, são juramentos que seriam talvez até fáceis de ser feitos nesses momentos de tribulação. A gente vê que muitos judeus, que era o público a quem Jesus falava quando ele falou essa palavra, e Tiago também, que escreveu essa carta inicialmente a uma igreja que estava ainda dentro das sinagogas, uma igreja muito composta ainda de judeus convertidos ao cristianismo,
tanto que ele faz referência às sinagogas o tempo todo como local onde eles se reúnem, a gente vê que eles, por ter um zelo muito grande pelo nome de Deus e por quererem evitar de toda forma quebrar o terceiro mandamento, havia um costume dentre os judeus de, às vezes, eu não vou jurar pelo nome de Deus, porque eu não quero tomar o nome de Deus em vão. Mas ele jurava pelo templo, ele jurava pelo céu, jurava pela terra, jurava pela vida, fazia juras por todo tipo de coisa que não fosse o nome de Deus. Por quê? Porque se eu jurar pelo nome de Deus, o negócio é sério. Mas se eu fizer uma jura pelo templo, ele não é tão sério assim. Só que o que Jesus vai e fala? Se você jurar por Deus, pelo céu, você está jurando pelo estrado dos pés de Deus. Se você jurar pelo templo, você está jurando pelo templo, pela casa de Deus. Se você jurar pela sua cabeça, você está jurando por algo que é propriedade de Deus, porque você não pode fazer um cabelo da sua cabeça ficar preto ou branco. O que Jesus e Tiago, então, estavam dizendo aqui? Se vocês jurarem por qualquer coisa, vocês já estão jurando em nome de Deus. Ou seja, só há uma jura permitida, só há um juramento permitido na Bíblia, que é o juramento que a gente vê Jesus fazer, Paulo fazer e o próprio Deus fazer. Qual é o único juramento permitido, irmãos? Jurar em nome de Deus. E esse é muito sério. Então, quando se jura precipitadamente por qualquer coisa, gente que fala, eu juro pela minha mãe que está morta lá, que é uma coisa bem ideia de católico, inclusive, mas algumas pessoas ainda fazem. O que Jesus está falando é, vocês estão jurando em nome de Deus do mesmo jeito. Vocês estão jurando por algo que Ele criou. Qual que é o correto, então? Que o que você falar, seja verdade. Se você falar sim, seja sim. Se você falar não, seja não. Fora isso, não fiquem jurando. Porque quando vocês juram em nome de Deus. Essa é a seriedade do juramento. Não é que você não deve jurar, mas você tem que entender que quando você jura, você chama o próprio Deus como testemunha de que o que você está dizendo é verdade. Isso significa que você está chamando a própria santidade de Deus, e que se o que você falou não é verdade, ou se você não vai cumprir aquele voto que você fez em nome de Deus, você buscou macular o nome de Deus no seu juramento, porque você chamou Ele como sua testemunha, e Deus não é testemunha falsa. Mas se você fala em nome de Deus e chama Deus como testemunha e não cumpre, você está fazendo de Deus uma testemunha falsa. Vejam a seriedade disso. Essa é a questão, não é não jurem, é tenham certeza do que vocês estão jurando, do contrário, não jurem. Calvino diz, é isto que essas palavras evidentemente significam, nem pelo céu nem pela terra, pois se a questão fosse quanto aos juramentos propriamente ditos, com que propósito essas formas, o céu e a terra, seriam mencionadas? E assim parece evidente que Cristo e Tiago, paralelamente, reprovavam a astúcia dos que ensinavam que podiam jurar impunemente, sem consequência, contanto que adotassem algumas expressões sinuosas. Então, para que entendamos a intenção de Tiago, devamos entender primeiramente o preceito da lei. Não tomarás o nome de Deus em vão. Daí parece claro que há um uso certo e lícito do nome de Deus. Ora, Tiago condena os que de fato não ousavam, de um modo direto, profanar o nome de Deus, porém, tudo faziam para evadir a profanação que a lei condena, por meio de circunlocuções. Calvino, eu sempre comento, fala difícil, mas a ideia é simples. Eles, querendo não profanar o nome de Deus, profanavam do mesmo jeito, porque eles juravam por coisas que ainda assim remetem a Deus, mas achavam que de uma forma ali, não vou falar jeitinho brasileiro, mas jeitinho judeu ali, eles conseguiriam circundar a lei ali e ainda assim fazer um juramento, às vezes até mesmo falso, mas não profanarem o nome de Deus fazendo isso. O que Tiago está dizendo é não, se vocês vão jurar, jurem em nome de Deus e cumpram o juramento, porque o juramento é sério. Se vocês não vão cumprir o juramento, ou se vocês não têm certeza que vão cumprir ou que é verdade, não jurem, porque vocês estarão jurando pelo nome de Deus de qualquer forma. Por isso que o texto proíbe esse tipo de juramento. É um juramento impensado, um juramento em vão, que você não tem certeza que vai cumprir, e às vezes eles ordenam, e o que ele está ordenando é isso, zelem pela integridade da sua fala, porque qualquer falta de integridade na fala, como Jesus disse, vem do maligno.
O ato de jurar em si não é pecado, mas qualquer juramento feito sem a solenidade devida a ele, sem a seriedade devida a ele, isso sim é pecado. Nossa confissão de fé, no capítulo 25, fala exatamente isso. Não vou fazer a leitura do capítulo todo, porque é bem grande, mas lá está descrito exatamente isso. Quando alguém jura, ele pode até ser parte do culto religioso. Nós fizemos, hoje no batismo, foi feito um juramento aqui. E esse juramento foi feito em nome de Deus, de criar a Elisa nos caminhos do Senhor, de fazer de tudo, como Deus como testemunha, para que ela seja serva do Senhor. Essa é a seriedade desse momento. Por isso, quando nós trazemos nossos filhos aqui para frente e juramos em nome de Deus que vamos criá-los nos caminhos do Senhor, Tiago está falando aqui, ó. Se a gente fosse levar isso a sério, a gente não poderia ter jurado. Nem nós, como igreja, fizemos o juramento também, nem os pais da Elisa fizeram o juramento também. Isso seria proibido. Portanto, a questão não é jurar, a questão é jurar precipitadamente e sem entender o que se está fazendo. Quando nós viemos aqui e fazemos o juramento de criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, nós precisamos de ter certeza do que nós estamos fazendo. Nós estamos jurando diante de Deus. Quando um casal, no casamento também religioso, jura diante de Deus, manter firme aquele casamento, essa é a seriedade da coisa. Eles não estão fazendo um juramento qualquer. Eles estão jurando diante de Deus e das testemunhas que eles vão manter aquele casamento em qualquer situação, na alegria ou na tristeza, de acordo com a palavra de Deus. Essa é a importância do juramento e é por isso que, quando é estritamente necessário, com toda reverência, com toda premeditação, sem impulsividade, o juramento é válido e justo e é necessário para nós. Deus requer de nós que a gente jure em nome dele e cumpre os juramentos. Mas fora esses momentos solenes, o correto é que não se jure mesmo, mas que se tenha integridade no falar de qualquer forma. Seja seu sim, sim e seu não, não, para que nós, como povo de Deus, sejamos conhecidos como o povo da verdade e não o povo da mentira. Esse é o primeiro ponto que Tiago traz para nós aqui. O cristão, ele tem palavra. Mas Tiago vai além e faz uma segunda afirmação importante, então, que eu gostaria que os irmãos guardassem. A primeira, o cristão tem palavra. A segunda, o cristão ora e ama. Vamos ler os versículos agora de 13 a 18. Eu peço aos irmãos que leiam a uma só voz. Só até aí. Irmãos, Tiago, então, agora está falando sobre outro aspecto importante do cristão e da igreja, que é a unidade da igreja, e principalmente, porque é a ênfase inteira desse capítulo aqui, a unidade da igreja em oração. Ele orienta, em primeiro lugar, que a gente se compadeça daqueles que sofrem e comemoremos com aqueles que estão comemorando. Vejam bem, Tiago está dizendo aqui na sua carta, tem alguém sofrendo? Faça oração. Tem alguém alegre? Cantem louvores. Essa vida da igreja como corpo. A gente vê uma insistência muito grande na palavra de Deus sobre o corpo de Cristo. E a igreja ser como esse corpo, em que se um membro desse corpo sofre, a igreja está lá sofrendo com ele.
E se um membro dessa igreja está alegre, a igreja está lá feliz com ele. E a gente testemunha muito isso, principalmente na nossa vida de oração. É por isso que Tiago não desvencilha as duas coisas. Ele, o tempo todo ele está aqui unindo a oração à unidade da igreja. Irmãos, não tem momento em que a gente percebe mais claramente a unidade da igreja do que nas reuniões de oração. Como que é o momento da gente saber das dores e alegrias de todos os irmãos da igreja e orar por isso. Quando no grupo da igreja, o tempo todo a gente tem esse impulso de, irmãos, eu estou precisando de tal coisa, orem por mim. Essa cultura de pedir aos irmãos que orem por nós, de clamar aos irmãos que estejam ali partilhando das nossas dores e alegrias, é isso que Tiago está dizendo. Se tem alguém sofrendo, vai lá, ora por ele, sofra com ele. Se tem alguém feliz, vai lá e canta louvores com ele, mas seja como for, participem da vida uns dos outros, como igreja, sejam corpo. Nessas aulas que eu tenho dado aí sobre calvinismo e na primeira aula, calvinismo e religião, uma coisa que a gente falou foi isso. Jesus não vem salvar indivíduos isolados e depois mecanicamente enfiar eles dentro da igreja e a igreja virar aquela coisa, junta aqui e separa e cada um, ninguém tem nada a ver com ninguém. Muito pelo contrário, a ordenança de Cristo é que a gente seja trazido para dentro de um corpo mesmo. Essa unidade orgânica, em que a gente sente as dores uns dos outros e se alegra uns dos outros. Vejam só, 1 Coríntios 12, versículos 26 e 27, eu vou fazer a leitura, diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Essa é a questão. Não há membros atomizados da Igreja de Cristo espalhados por aí. É por isso que para nós a ideia de desigrejado é loucura. Ele não é parte do corpo de Cristo. Se eu pegar, arrancar meu dedo aqui e julgar ele ali, o que vai acontecer? Meu dedo vai apodrecer. Eu vou ter a dor de ter perdido meu dedo no corpo, mas o corpo está vivo. E aquele dedo que está lá fora, ele pode até não estar sentindo dor, mas ele está morto. Ele vai apodrecer, ele vai acabar. É assim que o desigrejado funciona. A igreja sofre a perda daquele irmão, e sofre, porque era uma parte do corpo, mas ele vai morrer. A igreja continua viva. Não é o movimento desigrejado é engraçado de um jeito ruim nesse sentido, porque eles se consideram a igreja viva de Cristo, espalhada por aí, porque eu não tenho compromisso com instituição, eu não tenho compromisso com nada que me prende, é eu e Deus aqui. Mas, segundo a palavra de Deus, eles são a parte morta da igreja, eles são a parte que já está apodrecendo lá fora. Se eles não forem enxertados de volta na videira, não há vida neles. Da mesma forma nós, ainda que venhamos e frequentemos aos cultos, ainda que a gente esteja sentado aqui hoje, cada um que está sentado aqui, se você está sentado nesse banco e tem estado sentado todos os domingos, mas você não vive como parte da igreja de Cristo, você está morto, irmão. Você não é parte da igreja. Não adianta simplesmente vir, ouvir, ir embora e não viver o que está na palavra. Nós temos um corpo e uma cabeça que está sobre esse corpo. Se nós queremos viver afastados desse corpo, nós também estamos afastados da cabeça. Ainda que a gente frequente os cultos todo domingo, mas não tenha nada a ver com a igreja. Eu não tenho nada com aquela igreja ali. Isso é muito sério. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. A igreja primitiva teve talvez um exemplo muito forte dessa união em oração, quando Herodes matou Tiago e mandou prender João e Pedro. Tiago, o autor dessa carta, nessa ocasião foi morto por Herodes. E Pedro e João foram presos. E as escrituras dizem assim, em Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, é isso que a gente vê quando uma igreja é viva. Um irmão da igreja está sofrendo, a igreja inteira está ali incessantemente orando por ele. Eu já comentei isso várias vezes, mas é incrível para mim, na minha própria vida pessoal, ver como que sempre que eu estou passando um perrengue e a gente pede uma oração lá no grupo da igreja,
incrível, irmão, tô orando, todo mundo aparece, irmão, tô orando por você, chega no domingo na igreja, ô irmão, como é que tá a situação lá? Nossa, beleza, continua orando, nossa, já melhorou, glória a Deus, graças a Deus, depois manda lá no grupo notícia, sabe? Isso é uma igreja viva, isso é uma igreja que está ali envolvida nas vidas uns dos outros, é isso que é ordenado aqui pela palavra de Deus. Se tem alguém feliz, fique feliz, canta com ele, se tem alguém triste, vai orar por ele. Se tem alguém enfermo, chamem os presbíteros, eles vão orar por essa pessoa. E aqui vem a polêmica do texto, nós vamos entrar nisso, que é a questão do óleo. Mas, irmãos, eu preciso, antes de falar qualquer coisa sobre a questão aqui de chamar os presbíteros e ungir com óleo, eu preciso de colocar uma coisa. A ênfase desse texto não está no óleo. Se nós lermos o texto do início ao fim, Tiago está falando, faça oração, chame os presbíteros e faça a oração. A oração vai curar. A oração. Eu acho que não tem um versículo aqui que a palavra oração não aparece nele, porque a ênfase de Tiago o tempo todo é na oração do crente. A questão do óleo, talvez Tiago tenha mencionado até de passagem, ele nem pensou nessa centralidade toda que depois essa questão do óleo vai ganhar na tradição cristã. A ênfase de Tiago aqui é na oração. E por isso, embora eu vá mencionar essa questão do óleo, não vou deixar os irmãos no suspense aí sobre o assunto, eu não quero focar nisso aqui, porque não é o foco da passagem, não era o foco de Tiago e não deve ser o foco da nossa fé. Então vamos falar primeiro da oração e daqui a pouco a gente entra nessa questão aí do óleo. A promessa de Tiago é o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Percebam bem, irmãos, o foco de Tiago aqui é a oração. Se estiver doente, ora pelo doente. Se estiver em pecado, ora pelo que está em pecado. De novo, a gente vai ver que lá em João existem certos tipos de situações em que a gente é ordenado a não orar mais por essa pessoa. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é um irmão da igreja que tropeçou, que está em pecado e agora a gente quer restaurar ele. Esse é o momento da oração também. A gente vai orar por aquele irmão que está caminhando em pecado. Irmãos, o Espírito Santo coordena certas coisas fora do nosso controle, mas para a glória de Deus. Eu preparei esses sermões de Tiago, como eu mesmo disse, uns 3 anos atrás. Tem bastante tempo. É claro que um pouco antes da pregação a gente dá uma revisada, dá uma repassada, mas tem mais ou menos 2 anos e meio aí que esses sermões estão prontos. E é um sermão sobre o poder da oração e como que Deus usa a oração para curar os enfermos. E nós temos testemunhado isso diariamente na nossa igreja. Hoje, por providência de Deus, o meu avô, pelo quem a igreja inteira estava orando, está sentado ali. Teve alta ontem do hospital, para a glória de Deus. Para não deixar ninguém falar que a palavra de Deus está mentindo, irmãos. A gente sabe que existem várias questões e que existem momentos que o Senhor requer recolher as pessoas para si. E aí isso está dentro da soberania de Deus. Mas isso não invalida a importância de nós orarmos pelos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão enfermos. Porque, irmãos, nessa igreja, ninguém pode falar que não viu milagres acontecerem através das orações dos crentes pelo poder de Deus na vida dos irmãos. Quantas vezes a gente vai orando e vai orando e vai orando e vai orando, e às vezes parece que o negócio vai apertando, mas aí Deus vai, intervém, e de uma hora para outra a situação parece que vira e Deus faz um milagre. Quem não orou pelo Daniel nessa cidade de Belo Horizonte aqui? Eu chegava no Mater Dei, o porteiro falava, esse aqui que é o Daniel, né? Nossa, eu estou orando demais por ele, o pessoal da minha igreja está orando, e a gente vê a cidade inteira orando pelo menino. Da mesma forma agora meu avô. Sabe, irmãos, isso é igreja.
A igreja pode ter a problemaiada que ela tem, e ela tem porque nós somos um bando de pecador reunido por Cristo. Mas nós estamos unidos o tempo todo. A gente não sofre sozinho. E se sofre sozinho é porque não foi procurar os irmãos da igreja para pedir ajuda. E essa é o pedido. Quando o Tiago fala, tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja. O que o Tiago está dizendo aqui? Tem alguém doente? Procura a igreja, irmãos. Procurem a igreja. Os presbíteros são os representantes da igreja de Cristo. Nós, como membros do conselho, representamos a igreja. Nesse sentido, o Tiago está dizendo, vocês estão doentes, irmãos, leve isso para a liderança da igreja, traz eles vão orar por você, eles vão viver a vida cristã. É papel da liderança da igreja estar ali presente. Quantas vezes, né, os presbíteros não se esmeram, os diáconos também, em visitar os doentes da igreja? Quantas vezes os irmãos da igreja não se esmeram em visitar os doentes? Essa é a ordenança de Tiago. Participe nas vidas uns dos outros, sejam manifestação de Cristo para essas pessoas, orem por elas, e o enfermo vai ser curado, e aquele que está em pecado vai ser restaurado, porque esse é o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. O Espírito Santo usa a igreja e as orações da igreja como ferramenta para alcançar essas vidas. Por isso a gente não pode menosprezar as orações, a gente não pode ser hipercalvinista e dizer, se Deus quiser salvar, Ele salva, se Deus quiser curar, Ele cura. Sim, verdade, mas Ele ordenou que nós orássemos, porque Deus nos deu o privilégio de fazer parte da obra dele. Não é que Deus precisa da nossa oração, é que Deus nos dá a honra de fazermos parte disso. Deus nos deu a honra de orar pelos enfermos e de ver ele ser curado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A gente não teria essa honra nunca, porque Deus ia lá e curava, mas ele quis nos dar essa honra. Dito isso, vamos rapidamente gastar um pouquinho de tempo para falar dessa questão do óleo aqui. O reverendo já está até me olhando ali. A gente precisa de dar uma pausa, porque Tiago fala mesmo essa questão. E essa passagem ela é muito controversa e às vezes ela é muito mal utilizada. Por exemplo, quem conhece um pouco da tradição católica já deve ter ouvido falar da tal da extrema-unção, que eles fazem quando a pessoa está perto de morrer, eles vão lá e o padre tem que ir lá e dar a extrema-unção. É desse texto que nasce a tal da extrema-unção dos católicos. Eles perverteram essa ideia de chamar os presbíteros trazendo o óleo para falar, não, olha só, quando não tem mais jeito, você tem que chamar o sacerdote, ele vai lá e faz a extrema-unção, que é para a última chance de você salvar o sujeito para ele ir para o céu. Saiu daqui. Outras igrejas vão ungir pessoas, vão ungir carro, vão ungir objeto, vão passar óleo em tudo que é coisa para tentar justificar essa passagem aqui, porque o tal do óleo tem algum poder em si. Tem algumas coisas que a gente precisa considerar nessa passagem, irmãos. Em primeiro lugar, é que se a gente for, por exemplo, em Lucas 10:34, a passagem do bom samaritano, a gente vai ver que o samaritano encontra aquele homem à beira da estrada, leva ele lá para o hotel, para a pousada, né, para a taverna, e hospeda ele lá, paga o tratamento e passa óleo nas suas feridas. Muitas vezes a gente vê na Bíblia esse tratamento com óleo e vinho. Óleo e vinho era muito usado para tratamentos médicos, feridas, era uma forma de emplasto mesmo que era usado, era uma medicina ainda bastante rudimentar. Então havia essa associação muito grande do óleo com o remédio. Esse é um primeiro ponto que precisa ser entendido. Essa visão do óleo como um remédio. Era provavelmente algo muito comum na mente de quem estava ouvindo essa passagem. Então, a maioria das pessoas que ouviram receber essa carta de Tiago e iam entender o seguinte: chamem os presbíteros da igreja, orem por ele, e façam o tratamento adequado para aquela situação. Ora por ele, leva ele no hospital. Foi assim, provavelmente, que muitos deles entenderam. Pesquisando, eu também percebi que Calvino, ele tem um entendimento um pouquinho diferente, mas que segue na mesma linha, que é falar que muitas vezes o óleo também era usado nas Escrituras, de uma certa forma, como símbolo para o Espírito Santo. Calvino vai dizer que a ideia de Tiago aqui, e aí a gente pode concordar ou não com Calvino, eu ainda creio que a forma mais correta é entender que era levar o remédio mesmo, mas que Calvino podia estar dizendo que, de alguma forma, Tiago queria enfatizar a ação do Espírito Santo na cura do irmão. É plausível, eu acho um pouco
Difícil, forçar um pouco a barra. Em terceiro lugar, como eu já disse antes, o texto inteiro está dando ênfase na oração. Então, o que Tiago realmente queria dizer é: orem pelo irmão que está doente, mas havendo, nas suas condições, a possibilidade de dar um tratamento adequado médico também, vai lá. Ou seja, você tem um irmão que está com um problema sério de saúde. Você vai orar por ele, mas você também vai levar ele no médico, você também vai levar ele no hospital. Atenda ao irmão na necessidade dele. Esse é também um papel da igreja. O foco aqui é esse, irmãos, não é no poder místico do óleo, não é que o óleo em si tem algum tipo de capacidade curativa, de abençoadora. A gente não vai sair ungindo carro, a gente não vai sair ungindo doente, a gente vai orar, porque o foco dessa passagem é que a gente ore pelos doentes e também atenda às necessidades deles. Esse é o ponto aqui. Tiago não está querendo, em momento nenhum, dizer que nós devemos fazer algum tipo de cerimônia mágica, a gente tem que orar pelos nossos irmãos. E para salientar isso, ele vai pegar o exemplo de Elias e falar: olha, irmãos, Elias orou e ficou 3 anos sem chover. E depois ele orou de novo e voltou a chover. Se a gente pega a passagem de Elias, a gente vai ver que Deus mandou Elias orar e ficou 3 anos sem chover. Ou seja, quando o Tiago fala que a oração do justo pode muito na sua eficácia, ele está dizendo justamente isso. A oração segundo a vontade de Deus, essa é a oração do justo, pode muito em sua eficácia. O Tiago está dizendo orem conforme Deus ordenou que vocês orem, e essa oração vai ter muito poder, muita eficácia nela. A gente já viu o Tiago falar muito sobre a oração antes, e ele fala: olha, se vocês estão orando para esbanjar nos seus prazeres, Deus não vai atender. Se vocês estão orando mal, Deus não vai atender. Mas agora ele está falando: mas se vocês orarem bem, se vocês orarem de acordo com a palavra de Deus, Deus vai atender suas orações, e ela pode muito. Elias orou e não choveu por 3 anos. Vocês podem orar e os pecados dos seus irmãos serem perdoados, porque Deus está usando a sua oração para restaurar o pecador. E vocês podem orar e o seu irmão ser curado, porque Deus está usando a sua oração para curar o pecador. Orem de acordo com a vontade de Deus e vocês verão, sim, o poder da oração. Mas orem mal, como o Tiago já tinha falado antes, e você não vai ver nada acontecer. Essa é a medida da nossa oração. Nossa oração é de acordo com a vontade de Deus ou não? É assim que a gente vai saber se a nossa oração é justa ou não e se ela vai ser atendida ou não. Para fechar, esse último ponto é mais curto, eu estou de olho no horário ali. Versículos 19 e 20, eu peço aos irmãos que orem mais uma vez, que leiam mais uma vez, perdão. Irmãos, Tiago está fechando a carta aqui. Esses são os 2 últimos versículos. E ele está dizendo um ponto muito importante. Talvez uma das maiores insistências de Tiago nessa carta seja justamente esse. A igreja ser esse organismo unido, que vai cuidar uns dos outros. E nesse sentido, se a gente percebe que um irmão está caminhando para fora da verdade, nós temos a responsabilidade de ir lá, de orar por ele. Tiago já falou sobre essa oração para perdão de pecados, para livrar o irmão do pecado, mas de ir lá também e desviar ele, convertê-lo do seu mau caminho. É para isso que a disciplina existe na igreja. A disciplina não é uma ferramenta ditatorial da igreja de botar um cabresto em cima dos irmãos e eles têm que andar. Hoje, na nossa aula, a gente falou justamente sobre isso, né, na IBD. A igreja nem tem o direito de cobrar das pessoas algo que não esteja na palavra de Deus. A igreja não pode ingerir sobre a consciência de ninguém. Se não está claro na palavra de Deus, a igreja não vai poder ordenar que o irmão faça isso ou aquilo. Não é papel da igreja. Mas se o irmão está começando a desviar do caminho da fé, verdadeiramente ferir a lei de Deus, é responsabilidade da igreja, em primeiro lugar de cada irmão aqui, e logo em seguida de até mesmo trazer isso para a liderança, para que a disciplina seja aplicada corretamente, mas para que esse irmão retorne aos caminhos de Deus. A disciplina não tem o objetivo de humilhar o irmão, de expulsar o irmão da igreja. Não é esse o fim que nós queremos com a disciplina. De alguma forma, ir lá e arrebentar com o irmão. Qual é o objetivo da disciplina? Trazer o irmão de volta, em amor. Então, a disciplina vai até onde ela precisar de ir, para que aquele irmão seja restaurado ou seja demonstrado como alguém que não é um irmão. Mas o objetivo da disciplina é sempre, em amor, trazer o irmão de volta para casa, trazer o irmão de volta para o caminho.
E para isso nós somos parte disso. Nós precisamos, irmãos, confrontar uns aos outros com a palavra de Deus. Isso não quer dizer cuidar da vida dos outros, isso não quer dizer fofocar, isso não quer dizer ficar gerenciando e julgando uns aos outros. Mas uma vez que um irmão parou de ir na igreja, eu tenho que ir lá e falar, irmão, olha só, a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Hebreus, que nós não devemos deixar de nos congregar. Se você está fora da igreja, olha só, você não está recebendo as orações. Olha o que Tiago fala aqui no capítulo 5, que nós precisamos de orar uns pelos outros, de viver uns com os outros, de ter uma vida cristã unida. Então, meu irmão, eu estou aqui com todo amor te dizendo, esse caminho que você está trilhando é errado, é pecado. Você precisa viver como igreja. Ou talvez você tenha um irmão que não está deixando de vir à igreja, mas como eu falei antes, está aqui sentado no banco, mas não participa da igreja, não vive igreja. É hora da gente sentar e falar, olha, irmão, a gente precisa de orar uns pelos outros. Você tem orado pelos irmãos da igreja? São questões que a gente precisa de entender, que a gente vai fazer não para ficar enchendo a paciência de ninguém, mas com todo amor, com toda tranquilidade, exortar na palavra. Isso é responsabilidade de cada cristão, cada um de nós. Antes mesmo até da gente levar isso para a liderança. A ordem de Cristo é, em primeiro lugar, vai você até seu irmão, se ele está em pecado, se ele pecou contra você, vai você sozinho e resolva com ele. Não resolveu? Traz testemunhas. Não resolveu? Leva para a igreja. Mas em primeiro lugar, vai você, tenta resolver, não precisa levar a coisa tão à frente, mas com sabedoria e dentro da palavra de Deus. E essa é a parte difícil. É separar nossa opinião pessoal, nossas preferências, da palavra de Deus. Então tenham em mente, se você não consegue achar um canto na palavra de Deus para justificar você ir lá e confrontar seu irmão, talvez não seja para você confrontar seu irmão, não. Mas se está claro nas Escrituras que aquilo ali é errado e que aquele irmão precisa ser trazido de volta em amor, nós precisamos fazer isso. Vejam bem, versículo 20, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Irmãos, nós somos todos calvinistas aqui. Nós todos cremos que o Senhor não vai deixar que os dele se percam. Mas ele deixa, sim, que os dele, às vezes, se desviem do caminho por teimosia do seu coração e sofram muito. E passem muita perrengue, e errem demais, e façam coisas que eles vão passar o resto da vida lamentando que eles tenham feito aquilo. Se você vai até seu irmão, exorta ele, e ele retorna, você foi instrumento de Deus para que ele não continuasse naquele caminho, e não continuasse sofrendo. É nesse sentido que você salva a alma dele da morte. A morte que não é a morte eterna, você não salva ninguém da morte eterna, mas você salva ele de se arrebentar todo lá fora. Quando você fala que você vai cobrir a multidão de pecados, não quer dizer que você está fazendo o papel de Jesus e perdoando o pecado de ninguém, mas você está impedindo que aquela pessoa continue caminhando naquele pecado ali e sofra demais. Então, irmãos, quando nós entendemos que Deus vai cobrar das nossas mãos o sangue daquele em que a gente deixou de pregar, que a gente deixou de falar a palavra, não quer dizer que se eu deixar de pregar para alguém, Deus não vai salvar aquela pessoa. A gente crê na soberania de Deus, Deus vai salvar aquela pessoa. Mas aquela pessoa poderia ter sofrido muito menos se você tivesse ido lá e exortado ela. Essa é a seriedade de exortar os irmãos, de chamar os irmãos, de pregar para os irmãos. A gente cobre os pecados dele, sim. A gente impede que ele continue caminhando naquele pecado, que ele continue sofrendo, que ele continue se arrebentando lá fora. Deus vai salvar ele, irmão, vai, mas você vai deixar ele lá sofrendo? Quantos de nós não olham para trás, e eu falo de mim mesmo, quando nós estávamos longe dos caminhos do Senhor, e pensa, cara, eu perdi tempo demais, eu sofri demais, eu queria não ter passado por tudo que eu passei. Eu posso falar da minha própria experiência, eu tenho certeza que cada irmão aqui tem a sua. Tanta coisa que eu não queria ter passado. Que eu queria que alguém tivesse ido lá e falado comigo, Gabriel, conserta a sua vida. E que às vezes vieram pessoas e falaram e eu não dei ouvidos também. Mas a questão é essa. Eu tenho a responsabilidade de ir no meu irmão e falar. Se ele vai ouvir ou não, é questão entre ele e Deus. Mas se eu não falo, aquele sofrimento, aquele sangue que ele derramou, no pecado vai ser cobrado das minhas mãos. Isso é muito sério, irmãos. Então,
a ordem de Tiago é essa: vá lá, se importem com seus irmãos, sejam igreja, orem pelos que sofram e pelos que estão desviados, preguem para eles. Se você tem condição de dar um tratamento adequado para aquela doença, vai lá e dá, corre atrás e ajuda seu irmão. Amem os seus irmãos. E é assim que Tiago encerra a carta, abruptamente. Ele acabou, ele não tem mais nada para falar, ele nem despede, né? Ele nem fala, olha, como Paulo tem uma despedida. Ele, saibam que se vocês forem lá e cuidarem de seus irmãos, vocês estão abençoando a vida deles. Essa é a ordem de Jesus, Tiago encerra a carta. Não tem um final abrupto. A conclusão desse livro, então, irmãos, e eu já estou concluindo também, é nos lembrar que a igreja vai passar por muitas provações, como a gente viu na carta inteira de Tiago. Vai passar por muita dificuldade, muita luta. Mas a igreja que vai sair viva no final é a igreja que se mantém unida debaixo da cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a igreja que ora uns pelos outros. É a igreja que traz os irmãos de volta para os caminhos, que prega Jesus Cristo para eles. E é a igreja que não deixa seu irmão caminhar sozinho. O cristão individualista, o cristão que quer caminhar separado do corpo, ele não vai conseguir se manter firme. Porque na hora do que o aperto vem, ele vai precisar dos outros. Deus criou o corpo de Cristo e nos colocou debaixo da cabeça dele por um motivo. E é porque a gente não consegue caminhar sozinho. A oração hoje, irmãos, é que a gente saiba ser igreja. Que a gente ame uns aos outros. Que a gente ore uns pelos outros. E que a gente não se engane achando que a gente vai conseguir viver isolado do corpo de Cristo. Nós não vamos conseguir, por mais que a gente minta uns para os outros e minta para nós mesmos. Que a gente seja chamado a isso, irmãos. Vamos ser igreja, vamos amar uns aos outros, vamos nos colocar debaixo da nossa cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Chama o reverendo Casteluber para fazer a oração final.